Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estradas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não. Eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, 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 é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, Boa noite. A publicação de biografias no Brasil voltou ao debate em todo o país depois da criação da Procure Saber, uma associação capitaneada por Paula Lavigne, empresária do Caetano Veloso, que defende a autorização prévia de biografias e tem apoio de nomes como Chico Buarque, Gilberto Gil e Roberto Carlos. O posicionamento foi lamentado publicamente por outros músicos, escritores, sobretudo biógrafos, e vem, desde então, sendo debatido por toda a sociedade. Para além da discussão legal do tema, a pergunta que se faz é legítimo proibir a publicação de uma biografia por considerar que o direito à privacidade deve prevalecer ao direito à liberdade de expressão? Aqui para discutir o assunto conosco, Lucas Figueiredo e Jorge Fernando dos Santos, ambos escritores e jornalistas, que já manifestaram suas opiniões a respeito dessa polêmica. Boa tarde, boa noite, rapazes. Tudo bem? Bom, e minha primeira pergunta para vocês foi um resumo da polêmica, que é maior do que isso. Desde então, está todo mundo aí se manifestando publicamente, né? Uns manchando a própria biografia, com perdão do trocadilho. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é essa biografia sem autorização prévia. Direito à liberdade de expressão ou isso é censura? Hein, Lucas? Bom, na época da ditadura, quando as redações eram obrigadas a submeter os seus textos, que iam ser veiculados no dia seguinte nos jornais, a alguém do governo, para saber se podia ou não podia, isso era censura. Se hoje a gente tiver que fazer a mesma coisa, mas em vez de ser um funcionário do governo, ser um artista ou ser um empresário, para ele dizer se é possível ou não publicar aquele texto, é censura. Quer dizer, tecnicamente, é censura, sim. Uhum. Concordo. Eu acho que é censura e é a tentativa de se vetar uma visão que você tem daquele personagem. Eu acho que toda pessoa e toda história tem várias versões, tem vários lados. E se você omite um lado, você exerce uma censura. É o que acontecia, por exemplo, durante o regime militar, durante o Estado Novo, a tentativa de se criar uma história oficial para o país. Então, quando eu veto uma passagem de um livro sobre mim, eu estou querendo passar uma imagem oficial sobre mim. Controle de informação, né? Exatamente. Controle de informação é censura, não tem uma outra definição melhor, né? E o que espanta, e no seu texto você diz isso, né, no texto que você publicou recentemente, é que isso venha de personagens da nossa história recente, né, da música, pessoas que foram perseguidas, né, como Caetano, Gil, Chico, Jorge Maltner, e que Milton, lutaram, né, pela liberdade e bravamente, pagaram caro por isso, né? Quer dizer, isso é mais assustador ainda, né? Que isso esteja sendo defendido por eles, assim, né? E o mais grave que eu penso, e eu acho que o Lucas deve concordar, é que uma biografia nada mais é que uma reportagem alentada sobre um determinado personagem que tem a ver com a história de um povo, né? Você não vai fazer a biografia de um sujeito desinteressante. O sujeito tem que estar, de alguma maneira, linkado com a história. Então, uma reportagem. Se você permite uma censura, uma proibição, uma censura prévia a uma biografia, você vai ter que fazer o mesmo com reportagem, com música, com qualquer manifestação de opinião. Com o teatro, com o cinema, não é? O jornalismo, sobretudo, fica altamente vulnerável diante disso tudo. Claro. Ninguém pode escrever mais nada daqui a pouco sobre ninguém, né? E pode ser uma porta de entrada para evitar que se conte a história do país. Durante esses regimes ditatoriais, a gente reclamava que a história era muito oficial. Mas eu me pergunto o seguinte, tudo bem, o Chico Buarque ou o Milton Nascimento são pessoas que a gente idolatra e que podem, digamos, entre aspas, dizer, não, isso não. Mas e a filha do Fleury, que foi um grande torturador? E se eu quiser escrever sobre o Major Curió? E se eu quiser escrever sobre os personagens que, teoricamente, estão do outro lado da história? Não vou poder.
Como a gente não tem uma grande biografia do Guimarães Rosa, ou do Villa-Lobos, ou do Monteiro Lobato, nós também não vamos ter biografia daqueles que praticaram o arbítrio no país. Quer dizer, esse controle da informação num país, como a gente comentava, tão sem memória, né? Isso é preocupante, inclusive, né? Pois é, isso acontece no momento que existe uma comissão da verdade, né? Que o próprio nome já diz, quer dizer, está atrás da verdade do que aconteceu com a nossa história. É um esforço de muita gente, inclusive, quer dizer, nós somos herdeiros aí de ações e de gestos que o próprio Chico fez, que o Caetano teve, de lutas que a gente consegue conquistar esse momento que se pode dizer a verdade, e falta um pouco de bom senso, né, para essa parte da classe artística que não consegue entender, talvez, até onde vai esse gesto. Eu detestaria ter a minha biografia publicada, não acredito que eu seja um personagem para tal, mas se fosse, detestaria, mas não me considero no direito de proibir que alguém faça. E a gente tem que lembrar também que é o seguinte, existem os mecanismos para se punir a calúnia, a difamação. Então, ou seja, o que você não pode é censurar previamente. Agora, se você se sentiu de alguma forma caluniado por alguma coisa que alguém escreveu, você pode entrar na justiça e a justiça examina esse pleito. Então, é o que acontece em outros mecanismos países, de barreira. É como já existe no Brasil. Você tem só para diferenciar, existe a biografia e a biografia autorizada, né? Num país como os Estados Unidos, você tem a biografia autorizada e a biografia não autorizada, que é publicada da mesma forma, né? Sim. E, geralmente, como é que você estava dizendo que foi Jardim Macalé que disse... que vai sair duas, né? Que ele quer ler não autorizada. Geralmente são as melhores, né? A melhor biografia de Frank Sinatra é do Guy Talese, que não ouviu Sinatra. Ele ouviu todo mundo que gravitava em torno do Sinatra. Escrevi uma biografia que é consagrada. Um clássico, né? E tem outras dezenas de biografias do Sinatra, do Mick Jagger, do Marlon Brando, autorizadas, não autorizadas, desautorizadas, processadas e que circulam no mercado editorial americano e que mundial. Não denegriram em absolutamente nada a imagem desses ídolos populares, né? Vamos ouvir um dos pivôs dessa polêmica toda. A gente conversou com Paulo César de Araújo, que é autor da biografia Proibida, do Roberto Carlos, recentemente, numa matéria que já foi exibida aqui no Agenda, assim que essa discussão começou, por causa de um veto, na verdade, ao projeto de lei que visa alterar o famoso artigo do Código Civil que permite justamente essa proibição de biografia pelos biografados ou seus familiares. Vamos a ela, a gente volta aqui conversando. O grande problema da biografia hoje, né, no Brasil, é que os próprios autores, na hora de escrever, freiam. Quer dizer, aquilo que deveria ser o papel do editor, posteriormente, diz, olha, aqui a gente pode, acho que aqui você exagerou, acho que aqui a gente pode buscar contornar, não. O cara já te apresenta um texto com ressalvas, com medo de ser processado. Então, ao escrever, por exemplo, a biografia do Roberto Carlos, eu estava e estou amparado pela Constituição brasileira. Porém, em 2002 foi promulgado o Código Civil, o novo Código Civil brasileiro, que avançou em muita coisa, em muitos aspectos. Mas nesse aspecto, tem lá um artigo 20, um aberrante artigo, mal redigido, e é nesse artigo 20 que todos os biografados ou seus familiares se agarram. Porque nesse artigo 20 está dizendo mais ou menos assim, salvo se autorizadas, a publicação da imagem, a divulgação de escritos de uma pessoa poderão ser proibidas. Ou seja, negando aquilo que a Constituição garante. Sua primeira preocupação é em identificar onde estão os possíveis problemas judiciais, onde um personagem que muitas vezes nem é o principal, nem é a figura retratada, mas às vezes alguém que passa lateralmente, um personagem marginal no livro, se torna um possível processo contra a editora, contra o autor. Então as editoras, de modo geral, têm medo. Eu fui processado. Roberto Carlos, por exemplo, ele pediu a minha prisão por um tempo superior a 2 anos. Pediu 500 mil por dia, cada dia que o livro permanecesse nas livrarias. E pediu a proibição e a apreensão do livro. Eles pedem tudo. Roberto Carlos, não tem mercado editorial para você mais. Pronto. Aí talvez o cara comece a entender que aquilo é importante para ele ou para a divulgação dele. Não quero mais seu amor. Não pense que eu sou ruim.
vou procurar outro alguém, você. A bomba ali foi pros biógrafos. Matando os biólogos. Por falar nisso, você fez uma versão, uma paródia ótima aqui do Cálice, né? Do Cálice. Pai, afasta de mim o biógrafo, pai. A gente até cantou aqui, vamos cantar no final, né, Jorge? Mas uma coisa que alguém ali disse que eu acho interessante, a gente sempre se refere... E paródia não dá processo. Viu? Não, né? Ah, é? É alguma brecha? Não, é garantido pela Constituição. Não, pela Lei dos Direitos Autorais. Pela Lei dos Direitos Autorais. Eu fico pensando que, na verdade, a biografia, a gente sempre se refere a ela como se fosse alguma coisa que fosse denegrir a imagem do biografado, e às vezes, e muitas vezes, ela é uma grande homenagem, como no caso do Paulo César. Ele pelo menos garante, eu não li, porque inclusive foi proibida assim que foi publicada, né? Mas ele garante que foi uma grande homenagem de um fã apaixonado. Agora, que ele, isso é sempre que ele subjetivo, era, né? Porque qual foi o pecado do Paulo César Araújo? Falar que o Roberto Carlos teve um acidente e perdeu uma perna. Isso é um fato, né? Isso ele não está dizendo que o Roberto Carlos é um mau caráter. Não. Ele está dizendo que ele não tem uma perna. E o Roberto Carlos, eu entendo o Roberto Carlos querer que esse episódio não seja contado. Agora, daí você ultrapassar disso, o né? limite. O Brasil todo sabe disso. Ele pode querer, por uma questão pessoal, que isso não esteja escrito. Agora, ele não tem o direito de proibir. Ele pode não gostar, ele pode se sentir ferido. Isso é uma questão subjetiva. Agora, você tem que, na vida, você tem que entender que a sua liberdade acaba onde começa do outro, né? E essa questão que o editor, o Andreasa, citou, né? Quer dizer, e que o Benjamin Moser, que é o biógrafo americano da Clarice Lispector, que fez uma carta, que fez um excelente livro, uma excelente carta aberta ao Caetano, né? Questionando esse novo posicionamento dele. Ele dizia, olha, quem é um maluco que vai publicar biografia no Brasil? Eu, se soubesse onde eu estava entrando, eu não teria publicado o Clarice, que é um livro, como você disse, maravilhoso, né? Por causa de todas essas questões legais, enfim. Por falar em questões legais, né? A polêmica começou em razão desses 2 artigos aí do Código Civil, que entrou em vigor em 2003. Especialistas se dividem se há uma proibição clara de publicação de biografia sem autorização do biografado. A Associação Nacional de Editores de Livros quer, inclusive, que o STF declare os artigos inconstitucionais. E nós vamos ouvir um dos maiores especialistas do país em direito autoral, o advogado Hildebrando Pontes. Em primeiro lugar, eu acho que a questão está mal colocada. Não se trata de um direito de cerceamento de liberdade de expressão. A questão envolve informação. Segundo aspecto, há que se considerar, no plano constitucional, direitos que se equivalem ao direito de informação, qual seja, direito de imagem e o direito da privacidade. O direito de imagem é dividido em 2 aspectos: direito ao retrato, ou seja, a exposição dos aspectos físicos da efígie de uma pessoa, e o chamado direito de imagem, onde essa pessoa, no curso da sua vida, da sua trajetória, cumulou uma série de afazeres, de manifestações do ponto de vista social. É o chamado direito atributo. Esses direitos têm que ser contemplados e examinados à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, penso que é perfeitamente legítimo ao Chico Buarque de Holanda dizer que não quer que a sua biografia, estando ele vivo, seja realizado por quem quer que seja. Então, eu defendo a seguinte posição: estando o possível sujeito à biografia vivo, ele tem que permitir. Se ele morre, a sua biografia fica liberada. Todos podem escrever sobre a sua vida e, caso haja excesso, os herdeiros ingressam no exercício desse direito para fazer a defesa desse biografado que não está presente. Como diria, acho que o Rui Castro, né? Claro, biografado bom e biografado morto, né? Pois é, eu acho isso perigoso, porque a coisa está tão paranoica que, de repente, o biógrafo pode mandar matar o sujeito para escrever a biografia dele. Nada. Então isso é perigoso, né? Não, agora, eu nunca li nenhuma biografia desses grandes biógrafos brasileiros que denegrisse o personagem, o Rui Castro, o Fernando Moraes, né? O Denis de Moraes, enfim, todos esses, Sérgio Cabral, o pai... São excelentes escritores biógrafos, né? Você não pode partir do pressuposto que todo biógrafo
é um cara interessado em fofoquinhas, em picuinhas. Ganhar dinheiro com a publicação dos livros a partir de escândalos, né? Claro, assim como tem muito artista mau caráter, talvez exista muitos biógrafos mau caráteres. Se o cara é mau caráter, justiça nele. Agora, o Hildebrando, que eu conheço de perto, até meu advogado disse uma coisa que me preocupa, porque o que ele está propondo não é colocado em lei, porque o direito de imagem é controlado pelos herdeiros. O livro do Noel Rosa, do João Máximo e do Carlos Didier, saiu de circulação por quê? Sobrinhos de Noel, que não conheceram o tio, que mora em Nova York, se não me engano, exigiram que o livro saísse por questões, né? Então fica difícil. Eu acho, poxa, o Noel é um patrimônio brasileiro, como o Chico Buarque é um patrimônio brasileiro. Isso não pega só os artistas, né? Também. Dizer, por esse raciocínio do Dr. Hildebrando, com a devida vênia, a gente começa a correr alguns riscos, por exemplo, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi... que chefiou o DOI-CODE de São Paulo por vários anos, onde aconteceram dezenas de assassinatos e centenas de torturas. Quer dizer, a história desse homem hoje, ela começa a ser contada com mais profundidade pela Comissão da Verdade, que foi instituída pelo Congresso Nacional e implantada pela presidente Dilma. Quer dizer, pelo artigo 20 do Código Civil Brasileiro, o coronel Ustra pode se achar no direito de dizer, olha, exatamente, a história das pessoas que eu torturei, a história das pessoas que morreram e desapareceram num órgão público do Estado no qual eu comandei, isso é uma história da minha intimidade e eu não autorizo que ninguém a conte. Então, é preciso... Sempre uma avaliação subjetiva. E é preciso tirar um pouco dessa questão do artista, né, e jogar para uma questão da sociedade, né? As histórias, elas não podem ter donos, né? Porque elas... Biografia não é sinônimo de biografia de artista, né? E a gente está falando aí nacional. Da não ficção, né? Preciso você contar as histórias. Agora, existem escritores canalhas? Claro que sim. Existem jornalistas canalhas? Claro que sim, que vão denegrir a pessoa que vai à justiça buscar a reparação daquele erro. Agora, quando você institui uma censura prévia, ou mesmo nessa questão da imagem, me lembro que uma vez eu fiz uma reportagem sobre uma quadrilha que desviava verbas bilionárias da saúde. E a matéria, para ilustrar, tirou uma foto aqui do Hospital Odilon Berens, onde parte do dinheiro também era desviado. Na foto aparecia um sujeito lá no fundo, perdido. Quase não identificado. Quase, e ele entra na justiça porque a matéria tinha o nome de vampiro. E ele ganha, ele entra né? Eu na não sou justiça. vampiro. Não, ele perdeu, mas o que acontece? Algum advogado que fica ali catando o cliente no jornal todo dia, vê aquilo e entra na justiça dizendo o seguinte, olha, numa matéria que falava de vampiro, eu apareço lá no fundo, portanto, é a minha imagem, portanto, eu mereço uma indenização bilionária, porque o meu filho não olha na minha cara, porque a minha mulher me largou. Quer dizer, a gente está falando também de interesse financeiro grande nessa história, claro, que precisa ser revelado, né? Inclusive, um dos consensos, eu acho, dos poucos nessa história toda é de que aquele argumento da Paula Lavigne de que na internet pode, né? De que na internet pode e um livro publicado não pode, porque isso gera lucro só para o escritor, como se escrever uma biografia no Brasil fosse como se fosse possível ganhar muito dinheiro com isso. Na verdade, é um trabalho de doação. É um argumento muito frágil. Esse sim é um argumento facílimo de derrubar, né? E como ele falou, e eu disse lá no início, né? Esses caras que foram os carrascos da ditadura, a gente quer ler sobre eles, mas as famílias não vão deixar publicar dentro desse consenso que os compositores chegaram. Né? Eu estou muito mais interessado em ler a biografia do Brilhante Ustra do que a do Chico Buarque. Esses compositores estão, na verdade, defendendo os seus algozes, os algozes dos colegas no passado. Indiretamente, né? E é por isso que é uma questão de pura falta de bom senso. Quer dizer, eles não estão vendo aonde vai o alcance dessa opinião deles, dessa defesa, né, tonta. Absurda. Bom, e no próximo bloco a gente volta com a opinião do músico Flávio Henrique, do escritor Olavo Romano, presidente da Academia Mineira de Letras, em 2 minutos. Faz tempo que nós estamos cada vez mais dentro desse véu, nuvem de luz, sereno orvalho que caiu, envolveu tudo que eu só fiz
a alma feliz, simples demais pra... Você está tão longe, bem podia estar por perto. Quando o céu está aberto, tão azul é o nosso teto. Todo dia não me esqueço de lembrar que te esqueci. Na cidade grande e cinza, eu queria tanto estar no seu endereço, sua casa amarela. Só você e eu guardados dentro dela. A agenda de hoje discute a controvérsia em torno das biografias, tema que vem tomando aí os cadernos de opinião de todo o país e provocando muita discussão entre artistas, biógrafos e opinião pública. E nós vamos ouvir também a opinião de artistas e escritores mineiros sobre o assunto. Eu sou uma pessoa que frequenta rede social, gosto muito, acho muito legal, mas às vezes eu me decepciono um pouco com o efeito manada, como aconteceu agora, as pessoas querendo condenar o Chico Buarque e o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, por serem contra, né, a biografia não autorizada. A coisa lamentável é que por trás disso tem assim, todo um grupo que sofreu nas garras da censura, está agora se voltando, virando censor. O Chico, assim, num lance infeliz, né, falou que não tinha dado a entrevista, tem vídeo dele dando a entrevista. Então a coisa fica assim, é como se as pessoas, passado um certo tempo, elas mudassem de posição tão tristemente. Seria mais justo que a biografia passasse a ser o direito de fazer uma biografia não autorizada viesse depois da morte do biografado. Porque eu acho que enquanto o biografado está vivo, eu acho muito injusto que uma pessoa tenha a sua vida contada por alguém que ela não confia, né? Seja por algum motivo pessoal, seja por algum motivo político, né? Porque aquela velha história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então eu não estou pensando como escritor, eu estou pensando como cidadão que quer ter a liberdade prevalecendo e as questões privadas sendo discutidas na justiça pelas leis que já existem e que regulam esses direitos. O importante aí é aquela coisa sábia do caminho do meio. Então você tem o sim aqui, o não aqui, o branco, o preto, o etc. E a gente... Rapazes, eu queria suas considerações... Eu queria brincar com o Flávio Henrique, que é o seguinte... Depois que morre é dose, porque aí o cara não pode se defender, fica pior ainda. E essa coisa também de você escolher o seu biografado, a gente incorre naquele mesmo equívoco sobre o qual a gente estava falando no início. Quer dizer, eu vou escolher o cara que vai falar do jeito que eu quero a minha vida. Até que ponto, pensando nisso, eu sou capaz de escolher, né, de saber o que aconteceu na minha vida. O Lucas vai ficar encarregado de escrever a minha biografia, que vai ser uma publicidade sobre mim. Quando você vê o que o mercado editorial está colocando na praça, eu não falo nem só de biografia, mas de não ficção, com raríssimas exceções, elas têm uma qualidade muito boa, né? Sim. Você não tem nenhuma... Eu não me lembro de nenhum livro que seja uma peça horrorosa escrita sobre alguém nos últimos anos. Então, é um temor um pouco sem fundamento também. Estão confundindo um pouco o mercado editorial com a revista Caras, com Contigo, né? Essa coisa de futriquinha, isso não tem acontecido. Não revistas onde alguns desses artistas estão sempre se badalando, né? Mas aí essa coisa também é a coisa do artista, né? Essa fala do Flávio, né? Também com devido respeito, eu não concordo com ele. Quando você pega, por exemplo, um criminoso, aplica isso para um criminoso nazista que hoje tem 100 anos, que tem vários por aí, inclusive na América Latina, você não poderia contar a história dessas pessoas porque elas ainda estão vivas. A gente não tem que pensar que isso é só para o artista, isso é para a sociedade. É qualquer história, né? Qualquer história, ela tem, a princípio, ela tem o direito de ser pública. Sim. Né?
Obrigado pela presença, Obrigado gente. a você. E na saideira de hoje vamos com Cazuza, que é o homenageado da exposição Cazuza Mostra Sua Cara, aberta hoje no Museu de Língua Portuguesa em São Paulo. Espaço que já foi ocupado por Guimarães Rosa, Machado de Assis e Clarice Lispector. Olha só, e agora se abre aí para um poeta da música popular brasileira. Sem censura. Sem censura, esperamos que sim. Reprise amanhã, 7h30 da manhã. Uma ótima noite, até lá. Que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camonde. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. O meu prazer agora é risco de vida.